E aí galera do canal, estamos hoje com mais um vídeo no React do dia. E hoje vamos ver aqui um vídeo novo do Felipe Neto, que é Fátima Bernardes e o Traficante. Eu creio que esse vídeo vai ser um tanto polêmico aí, certo? Então bora ver qual é que é desse vídeo do Felipe Neto aí. Creio eu que vai ser um pouquinho polêmico, só acho, não tenho certeza. Então bora lá ver Fátima Bernardes e o Traficante. 1, 2, 3 e taca o vídeo. Olá! Olá! Esse foi o Olá da minha virilha. Sintam-se privilegiados e homenageados. Eu sou o Felipe Neto e deu merda com a Fátima Bernardes. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou fã da Fátima Bernardes, o quanto eu amo essa mulher. Pra mim, um dos ícones da televisão brasileira, uma das maiores jornalistas, maiores seres humanos, uma mulher inteligente, linda, especial, espetacular. Fátima, você é a deusa. Mas aí começou uma treta escafolóflica na internet, porque durante o seu programa, em uma das exibições do Encontro com Fátima Bernardes, rolou alguma gincana daquelas estilo... Lembra na época do Silvio Santos que você tinha que caminhar e escolher uma porta com a resposta certa do que você queria? Sim. Eu me divertia muito quando era criança com isso. Vai, o bom vai atrás. Qual é a resposta? Austrália, muito bem. A Fátima Bernardes fez isso com as pessoas que estavam ali no programa e o resultado foi essa imagem que viralizou na internet mais do que vídeo de gato se fudendo. Meu Deus, a Fátima Bernardes apoia a bandidagem comunista, filha da puta, tem que matar, mata todo mundo, tem que matar as pessoas que estão ali, tem que matar os bandidos, tem que matar a Fátima Bernardes, cadê a justiça desse país? Sério, o escândalo que foi feito, parecia que a imagem na verdade era isso aqui. Ou isso aqui. Que viagem. Ou talvez isso aqui. Ou até isso aqui. Até o Bolsonaro fez vídeo. Em repúdio a essa situação absurda, esse cúmulo é realmente um cúmulo. E a única coisa que eu consigo é olhar pra isso tudo e falar, gente, eu estou cercado por idiotas. Nós estamos cercados por idiotas. Às vezes eu penso que é um exercício muito difícil pensar. É sério, às vezes eu penso que a pessoa ela fica em casa com uma mão no saco, a outra no Doritos, vendo qualquer coisa que passe ou na internet ou na televisão, sem pensar por um segundo e soltando opinião pra todo lado. Vamos analisar rapidamente o que aconteceu no programa da Fátima Bernardes. Essa foi a imagem. Você vê nessa imagem o quê? Pessoas no quadradinho de traficante e apenas um no quadradinho de policial. Imediatamente uma mente rasa, uma cabeça que não estuda, ela não se aprofunda, ela não tenta entender nada antes de opinar, vê pra essa imagem e fala: Olha, tudo defensor de bandido. As pessoas preferem salvar um traficante do que salvar um policial. Isso é o fim da família brasileira. Aposto que é coisa de viado que tá por trás. Mas vocês sabem que um dos meus objetivos na Terra é tentar fazer vocês pelo menos entenderem um pouquinho mais daquele negócio quando vocês vão falar sobre, né? Eu tento. Eu não consigo na maioria das vezes, mas eu tento. Então eu vou tentar de novo. A parte mais importante da imagem foi completamente ignorada por esses reacionários malucos que não conseguem entender o que tá bem na cara deles. Leiam a pergunta. Essa é a pergunta. Leiam a pergunta. A pergunta é: você gosta mais de um traficante ou de um policial? A pergunta é: você chuparia um traficante ou um policial? Qual é a pergunta? A pergunta é: se chegasse no hospital um traficante gravemente ferido e um policial levemente ferido, quem você salvaria? Já começa no princípio de que a pergunta foi errada. Erraram na mão na pergunta. A pergunta foi meio burra. Provavelmente isso não foi pensado pela Fátima, foi pensado por alguém da produção do programa. E essa pessoa cagou tudo, ela esfregou o cu no programa. Porque é muito simples, gente. Quem tem um ferimento leve não precisa ser salvo. Logo, Exatamente. qualquer pessoa que escolhe o policial nessa pergunta
tem deficiência, não entende nada. Pra vocês entenderem exatamente o que é a pergunta em termos literais e práticos, ok? É como se fosse assim: chega no hospital um traficante com um tiro no peito, morrendo, e do lado dele um policial com o tornozelo torcido. Quem você salva? Entende a burrice da pergunta? Por essa razão as pessoas optaram pelo traficante. Porque não tem sentido, você não tem como salvar alguém com ferimento leve. Ferimento leve não mata ninguém. Então se você tá vendo um ser humano com um tiro no peito e um ser humano com o pé torcido, quem que você vai ajudar, porra? Então sim, queridos, a resposta para a pergunta do programa é traficante, é exatamente isso. É assim que funciona a medicina. Existe um código de ética para o médico, onde ele deve priorizar o atendimento de quem está em estado mais grave com risco de morte. Ponto final! A pergunta deveria ser a seguinte: chega a um hospital, um traficante em estado grave e um policial em estado grave. Quem você prioriza o atendimento? Aí se o cidadão escolhe traficante, aí essa pessoa tem que ser internada. Essa pessoa tem algum tipo de problema psicológico. É impossível um ser humano optar pelo traficante sabendo das circunstâncias, sabendo da situação e os dois no mesmo estado de gravidade. Mas não foi essa a pergunta. É o traficante morrendo e o policial com a farpa no dedo. Quem você mas ele salva? falou, mas tá na pergunta salvar. Por que o traficante? Salvar. E aí entra a parte mais importante que eu preciso explicar pra vocês, que é o seguinte, gente. Sabe o médico, né? Tem o médico. Sabe o que ele é? Médico. Sabe o que ele não é? Juiz. Quando um paciente chega no pronto-socorro, ele não vem com uma ficha criminal grampeada no cu. Você não sabe, o médico não tem como saber qual é a história daquele paciente. E ele nem quer saber, não importa pro médico. O médico salva vidas. Ele vai salvar a vida do seu pai, ele vai salvar a vida da sua mãe, ele vai salvar a vida do seu chefe, ele vai salvar a sua vida. E sim, ele vai salvar a vida do bandido, do traficante, do matador, do estuprador, porque a função dele é salvar vidas. Por isso existem funções na sociedade. Por isso você estuda tantos anos para exercer uma função. O médico não estuda direito. Ele não sabe qual é o histórico do paciente e não interessa a ele, porque não importa se você é um estuprador ou se você é a sua mãe. Você tem que ser salvo pelo médico. Ponto. Ah, Felipe, então quer dizer que se um cara estupra sua filha e chega no hospital, o médico tem que atender ele, seu hipócrita de merda? Amigo, se um cara estupra minha filha, eu garanto pra você que eu vou esperar uma ação do Departamento de Justiça e não do médico! Porra! Enfim, a única conclusão que a gente pode chegar com esse escândalo todo do programa da Fátima Bernardes é que as pessoas estão com o nervo à flor da pele. As pessoas estão desesperadas pra dar opinião contrária a qualquer coisa da mídia. O que teve de PM fazendo vídeo, cara, xingando a Fátima Bernardes, falando que era... Ah, velho, não é possível, cara. Aí é que eu me preocupo, porque eu vejo um PM fazendo um vídeo desse, o que eu penso? Ele não estuda, logo ele tá preparado pra me defender? Se ele não tem a capacidade de interpretar uma pergunta e uma resposta, se ele não consegue fazer interpretação de texto, será que ele vai conseguir fazer interpretação no uso da arma? Eu sempre vou estar ao lado dos policiais nesse embate filosófico de polícia versus bandido. É óbvio, qualquer ser humano que convive regularmente em sociedade vai estar do lado dos policiais. Mas quando você se torna um reacionário tão grande, tão estúpido, tão ignorante, ao ponto de achar que médico precisa investigar a vida de quem ele vai salvar e que se for criminoso em algum aspecto tem que ignorar e deixar morrer, o médico tem que você é um caso sério para a sociedade. Eu tenho medo de você, eu tenho medo da sua burrice e da sua ignorância. Então sim, se você tiver que escolher entre salvar a vida de um policial e salvar a vida de um criminoso, é racional que você prefira salvar a vida de um policial. Porém, se um policial chegar com uma farpa no dedo e um bandido estiver à beira da morte, é natural que nós, como seres humanos, priorizemos o salvar a vida de alguém, ao invés de tirar a farpinha do dedo. E aí você salva e manda pro policial poder fazer o que ele tem que fazer, ok? Agora, no fim disso tudo, eu só tenho uma coisa a dizer. A minha resposta mudaria drasticamente se a pergunta fosse: quem você salvaria? Um traficante ou alguém que fala sextou? Quem você salvaria? Um traficante ou alguém que fala top? Aí, amigos, aí a coisa fica difícil de responder. Valeu, galera!
galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse Falei que vídeo. ia Não ser é um uma pouquinho questão de polêmico. opinião, é uma questão de ética médica. Não é uma questão de você achar que o que eu falei tá errado. Não tem como estar errado. Você pode perguntar pra qualquer médico no mundo. Inclusive, tem um vídeo de um policial super bem instruído que entendeu o assunto e falou exatamente tudo isso que eu falei. Eu vou deixar o link do vídeo desse policial aqui embaixo na descrição. Clica lá pra você assistir e entender a visão do policial sobre o caso de uma maneira inteligente. Não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã. Um beijo na teta esquerda e tchau! Eu vou dar uma pausa aqui. Eu concordo com praticamente tudo que ele falou, só que acontece que a pergunta que ele mesmo falou foi feita de forma errada. Porque ele diz que o policial está levemente ferido e que o assaltante está gravemente ferido, mas ele diz salvar. Se é para salvar, é porque o policial vai morrer. Então, no contexto da pergunta, diz salvar. Simplesmente está dizendo que um está mais grave e o outro está menos grave. Certo? Se fosse eu optar por salvar, afinal está dizendo salvar. Certo? Salvar. Se vai salvar é porque vai acontecer alguma coisa. Se vai, no contexto da pergunta está lá bem claramente, salvar. Se é salvar, vai acontecer uma coisa com o policial e vai acontecer uma coisa com o bandido. Eles vão morrer. Você vai escolher salvar o bandido, sendo que tem um policial menos grave, mas que vai morrer também? Afinal, o contexto foi feito errado. Mas está dizendo lá bem claramente, Felipe Neto, salvar o policial ou salvar o bandido, certo? Então não me venha com essa que o policial chega com um tornozelo quebrado e vai morrer. Não, era um quadro menos grave, mas que corria risco, porque simplesmente o texto estava dizendo salvar. Simples, isso é simples. O texto estava dizendo salvar, era salvar um ou salvar outro. Não estava dizendo atender primeiro ou atender segundo. Se estivesse dizendo no texto, chega um bandido gravemente ferido, um policial levemente ferido, quem você atenderia primeiro? Atenderia primeiro. O médico atenderia primeiro o mais grave. Mas como diz salvar, então é porque o policial está correndo risco de vida. Pode não estar tão grave quanto o outro, mas está correndo risco de vida. Então salvar, tem que salvar o policial. É só esse adendo aí. Quando é todo o resto que ele diz, eu concordo com quase tudo. Só não concordo com isso porque o texto diz salvar. Se é salvar, então vai acontecer uma coisa com o policial. Se eles queriam fazer uma comparação de quem atenderia primeiro, se era o policial ou o bandido gravemente ferido, atender. Atender teria que atender o bandido que estava gravemente ferido e o policial estava leve e não ia acontecer nada. Mas como diz salvar, então, se é salvar, quem você salva primeiro? O bandido ou o policial? O bandido não é, meu filho. É o policial. Só isso, mais nada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, dê aquele like, aquele favorito. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se for inscrito, ative o sininho. Valeu, galera, e fui!